estamos aqui na Talentos Desenvolvimento Humano com o nosso Talentos Cast. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, mas antes vamos à nossa vinheta. Já já a gente conversa. Pronto, gente, de volta aqui. Deixa eu falar um pouquinho do que eu conheço dessa pessoa que nós vamos entrevistar hoje, que é a Paula Peixoto. Acho que todos nós conhecemos, admiramos essa mulher talentosíssima, tá? Que desbravou, vou dizer assim, o mercado de russas de uma forma muito bonita, muito corajosa, tá? Venceu paradigmas, mostrou a cara e fez toda a diferença dentro do mercado de russas. Hoje ela é uma mulher relevante, é alguém que todos conhecem, que todos admiram, que todos gostariam de estar perto. E essa é Paula Peixoto. Muito obrigada, Paula, por ter aceito o nosso convite. Tá certo? Uma mulher que tem assim 1 milhão de coisas para fazer durante o dia. Eu acredito que a sua vida deve ser assim, é mãe, né? É esposa, é empresária de vários segmentos da F5. Então eu acredito que deve ser um turbilhão, é dona de casa, é filha, né? Então assim, eu acredito que uma pessoa com tantas atribuições durante o dia deve ter assim uma vida corridíssima. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que tudo isso começou, de onde nasceu esse desejo, entendeu? Fala aí um pouquinho pra gente de você, muito prazer de estar tão perto, eu já lhe conhecia, tá? Mas assim, pra ouvir a sua história é uma oportunidade pra mim maravilhosa, eu tô assim, impactada com isso, tá? E é contigo, diga aí pra mim um pouquinho de você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gina. Boa noite a todos do Talentos. Boa noite, pessoal aí que está assistindo a gente. Como é que tudo começou, Paulo? Como foi aí essa virada de chave, né? Tudo começou com um desejo de trabalhar, né? Quando eu terminei o ensino médio, houve uma vaga de emprego, né, numa lanchonete na época. E aí eu falei com a minha mãe que eu queria trabalhar e no primeiro momento houve aquela rejeição, né? E qual era a tua idade? Eu tinha 16 anos. E houve aquela rejeição, mas aí eu fui para a entrevista, né? Fui aceita e eu conversei com ela, né? Era 3 dias na semana. E aí eu comecei, né, a trabalhar os finais de semana. E o importante naquela época é que eu queria ter o meu dinheiro, né? Queria depender de mim. E daí, posteriormente surgiu uma oportunidade de estagiar na Caixa, né? Então eu fui lá, fiz a entrevista, consegui, né? Passei, eu fui chamada. E assim, a experiência lá foi muito boa, né? Tinha um gerente lá, ainda me recordo o nome dele, o seu Ney. Ele era muito exigente, né? E eu ficava ligada a ele. Então, eu fui lá para fazer arquivo. Antigamente, né? Tudo muito no papel, tudo muito né? no papel, tinha muito cheque, né? Então, chegava um malote de Fortaleza e eu que abria esses malotes, ia fazer todos aqueles arquivos, né? E aí eu fui ganhando espaço, né? Fui ganhando confiança dentro da agência. E aí ele pegou, posteriormente me mandou para o atendimento, né? E eu comecei a atender. Eu me lembro que a gente atendia muito da entrada do FGTS, né? Sim. E foi mesmo no período que a Dakota chegou aqui, né? Então, era um trabalho, era muita contratação, né? Lá na indústria, lá na Dakota. E a gente recebia muito cadastro de PIS, né? E aí eu fui me desenvolvendo, fui fazendo amizade e passei uma média de 2 anos e 3 meses e aí encerrou meu contrato, né? Então, quando encerrou o contrato, eu tive algumas propostas, né, de trabalho. Eu me lembro que a Maccabi, né, me chamou, algumas lojas aqui de varejo e já tava tudo certo, né, para mim começar. Eu tinha recebido uma proposta na época, era até do cartório Rantizalo, né? E era 2 salários.
E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei extremamente feliz. Fui fazer a entrevista com o dono, e ele fez a proposta, eu aceitei, né? E aí já estava tudo certo para mim trabalhar. Na época minha irmã tinha uma loja, né, de confecção. E quando eu fui falar para minha mãe, né? Porque você sabe que a gente, quando é jovem, né? Eu, pelo menos, particularmente, sempre eu combinava as coisas com ela, né? Eu fui dizer, mãe, consegui, eu vou trabalhar. E aí eu só pensava em evoluir, em crescer. Sim, vou ganhar mais do que o emprego anterior e tal. E aí ela pegou e falou comigo, minha filha, mas sua irmã não falou com você pra você cuidar da loja e tal? Eu disse, não, mas eu não me identifico. E aí ficou naquela, só vai me pagar um salário. E ela pegou, escutou, né, toda a minha história, e ela falou pra mim assim, ó, meu filho, família é família, e eu sempre me recordo disso. A quem Deus promete 1 milhão, ele não dá um tostão. Sim. Então, por mim, você vai trabalhar com a sua irmã. E aí começou a minha caminhada, né? Eu posso dizer que foi meu primeiro projeto de empreender, porque eu tomei de conta total da loja dela. Sim. Ela teve que se afastar para ter o bebê dela. Sim. E aí eu comecei, né? Sem experiência, mas com muita vontade, né? Sim. Então, foram... Ali você criou gosto, né? Exatamente. Ali eu comecei a saborear o prazer de empreender, trabalhar com pessoas, né? Trabalhar com atendimento. Foi um desafio no início, porque eu era muito tímida, né? Você sabe que o varejo é muito corpo a corpo. Entra cliente, sai cliente, principalmente na área de confecção, né? Sim, sim. Então, e aí eu passei praticamente 5 anos, né, cuidando da loja dela. Fiz minha faculdade, né, de administração na FGJ Aracati e começou essa vontade de empreender. E aí eu abri uma sorveteria, né, depois... Saiu da confecção, quando ela reassumiu, aí você saiu? Ainda trabalhando com ela, sim. Eu abri essa sorveteria, e de sorveteria passei para locadora. E aí chegou um momento que ela decidiu fechar, né? Entendi. A loja dela. E foi um momento na minha vida que eu já tinha conhecido fazer empréstimo, né, bancário. Sim, naquela época mesmo que estava começando, né? 2005. Paulo, você falou aí, lhe cortando um pouco, para mim não perder a linha de raciocínio, você falou assim, eu sou muito tímida. A Paula Peixoto que eu conheço, que não é profundamente, é superficial, mas o que era que você me passava? Mansidão. Entendeu? Uma pessoa muito tranquila, muito mansa. Você fala com a gente com o olhar, tá? Você olha, dá um sorriso, e esse olhar e esse sorriso diz muita coisa. E eu sempre achei você uma tranquilidade, uma mansidão. E aí agora você me dizendo, eu sou tímida, né? Então, é mansidão ou é timidez? É tranquilidade, é serenidade ou é timidez? Eu acredito que sejam as duas coisas juntas. As duas coisas, né? Eu também sou tranquila, né? Mas esse trabalhar com pessoas é um desafio. Eu acho que pra gente, mas pra mim eu acho que é bem mais desafiador, porque todo dia você tem que falar com pessoas, todo dia você tem que estar ali com cada um, falando com as áreas, e realmente assim, existe uma pequena timidez, né? Mas que todo dia eu desbravo ela para desenvolver o meu trabalho, né? Então assim, voltando lá, sim, né? Sim. Acabou que ela decidiu fechar, né, a loja dela, e eu já estava começando a conhecer o consignado, acredito lá em 2005, e assim, eu não tinha nada, né? Quando ela decidiu fechar, eu peguei e pedi a minha irmã, né, pra ela falar com o esposo dela para ficar no imóvel que é dele, na época era dele, né? E pedi a ela, se eu não me engano, foram 3 cadeiras e um balcão, birô, pronto. E aí eu comecei. E ali você começou. E ali começou a sua história. E ali começou a minha história de empresária, de empreendedora, né? Deu medo? Sim, sempre dá, né? Sempre dá. Tudo que você vai fazer novo, você tem aquele friozinho na barriga, né? Mas quando eu iniciei,
eu tive a oportunidade de pegar um mercado, inicial, né? Um mercado que estava iniciando. E eu vi uma oportunidade realmente de desenvolver esse trabalho, de crescer. Então... Você se cercou de pessoas que lhe ajudou nisso? No início, praticamente eu trabalhava só, né? Porque quando você está iniciando, geralmente o dinheiro é pouco, né? E aí eu contratei uma pessoa e o que eu fazia, né? Isso aí você já tinha mais ou menos quantos anos? Uns 18, 20, 22. Certo. 22 para 23, né? E aí eu contratei uma moça, né? Na época, quando eu iniciei, eu aqui em Russas devia ter uns 16 a 18 escritórios de empréstimo. De empréstimo. Mesmo nesse início, a concorrência já era assim? Já era grande, né? Então, eu comecei a pensar, eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais. E aí eu me acordava às 4 horas da manhã, eu mesmo produzia os meus panfletos, né? E quando dava mais ou menos umas 6h30, eu parava, ia para casa, tomava banho, me arrumava e voltava para a loja para atender os clientes, que alguns eu me encontrava, né? Umas 5 horas, depois voltava para atender os clientes que eu trabalhei, né? E assim eu iniciei. Foi uma experiência para mim inicial fantástica, porque era tudo comigo, era eu e eu, né? Então, daí a gente começou esse trabalho e logo eu pensei em expandir, né? Acho que uma coisa que vem do sangue, né? Eu queria crescer, queria expandir. Eu comecei a visitar as cidades vizinhas, Palhano. Tudo isso ainda você com você. Isso, Palhano, Jaguaruana. E eu cadastrei os meus primeiros parceiros, né? Então a gente tem uma parceira lá em Jaguaruana que trabalha com a gente praticamente o tempo que a gente iniciou. Eu fui lá, visitei ela, cadastrei, saí para vender com ela. Treinou, né? Treinei, fomos pro interior. E assim começou a nossa história no consignado, né? Não teve nada de sorte nessa história, né? Teve muito trabalho, né? Muita coragem, muito 4 horas da manhã acordada, empreendendo, se arriscando, né? Sim. E até, às vezes, a pessoa vê o resultado final, né, Paula? E aí diz assim, poxa, ela teve muita sorte, né? Poxa, ela conseguiu, ela começou quando ninguém mais começou e não tinha nenhuma concorrência, foi logo no início, e não é verdade, né? Você já começou precisando desbravar, precisando fazer algo diferente, precisando ter atitudes diferentes, tá? Para os que começaram junto com vocês, talvez muitos deles ainda já não estejam mais, e você só cresceu dentro do seu negócio, e é por isso que eu digo que você é uma mulher talentosíssima, tá? Todos nós sabemos disso, todo mundo que é da cidade de Russas. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás, que eu comecei a colocar aqui um negócio aqui em Russas, eu ouvi falar da Paula Peixoto com a seguinte frase: é a mulher mais empreendedora da cidade. Entendeu? E eu não fazia ideia de quem era Paula Peixoto, e eu já ouvia essa imagem sua de você ser uma mulher empreendedora. E no decorrer desses 8 anos que eu tô aqui, eu vi você fazer de tudo, entendeu? De tudo, tá? Então isso é altamente motivador. E eu acredito que hoje quem está aqui ouvindo a gente nesse Talentos Cast tá vendo que às vezes de uma vontade você consegue fazer algo grandioso. É só você ter vontade, ter coragem, dar 1 quilômetro a mais, tá? Não ficar esperando que a coisa caia do céu, porque ela não vai cair. Você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que buscar. E é essa história que a gente escuta nesse longo desses Talentos Cast que nós estamos tendo. É sempre essa história que a gente encontra. Os grandes empreendedores, as grandes mulheres empreendedoras, elas ralaram, elas foram guerreiras. Nada foi herança, nada caiu no colo, não se deu prosseguimento a nada. Se começou do zero,
cavando a terra e fazendo a coisa acontecer, né? Assim, então, É verdade, verdade. muito bonita, muito inspiradora. E aí depois desse desbravamento aí de interior, a coisa deu o up, o boom, em que momento? Aí, quando a gente já estava consolidado, né, e eu resolvi virar correspondente, né, que você vira correspondente quando você fica direto com os bancos. Sim. No início eu produzia para um correspondente e eu vi essa possibilidade. E aí começou a minha maratona de conseguir meu primeiro cadastro, né. Então, eu consegui, né, passei bem 3 meses para conseguir. E eu me lembro que nessa época eu tinha uma sócia, né? E eu falei pra ela desse jeito, ó, eu vou querer agora ser correspondente. Aí a gente tava conversando. Assim de cada vez, né? Aí a gente tava conversando sentada, ela começou a rir. Acho que vai conseguir esse voo. Eu assim, falar a verdade, né, do interior, eu ainda era muito matuta mesmo. Não andava muito em Fortaleza e eu me lembro que eu pedi a ela, só me leve pra Fortaleza e deixe que eu vou e resolvo. E assim aconteceu. E a timidez nessa história aí, onde era que estava? Era matando a timidez, era enfiando ela no bolso, Isso. Depois eu te pego para enfrentar as coisas. Para enfrentar as coisas, porque eu acredito muito que quando você quer algo e você foca naquilo, pode ser que demore 6 meses, 3 meses, 1 ano, mas vai acontecer, né? Então, eu tinha muita certeza disso. E quando ela falou isso, eu disse, me leve para Fortaleza que lá eu vou resolver. E aí nós saímos batendo, visitando os bancos, até que eu consegui meu primeiro cadastro na Oboé. Era uma financeira. Sim. Eu me cadastrei e logo a gente desenvolveu um trabalho aqui na região. Eu acreditava que com 3 a 4 meses nós tornamos o 3º maior produtor deles, né? E daí a gente iniciou nossa jornada e foi se cadastrando em outro banco, me cadastrei no Mercantil. E nessa época aí, quantas pessoas você já tinha trabalhando com você diretamente e indiretamente? Nessa época eu acredito que a gente já deveria ter umas 15 pessoas trabalhando com a gente. Foi desafiador conseguir essas pessoas? Ou na época o mercado era mais fácil? Ou é a mesma coisa de agora? Como é que você visualiza as pessoas que começaram com você e o que você tem hoje de comparativo, de qualidade de pessoal? Trabalhar com pessoas sempre é desafiador, né? Mas eu acredito que o que faz muita diferença, e recentemente, né, até um colaborador meu falou isso, é a nossa presença, né? Então, eu viajava para visitar parceiro, eu voltava na quinta ou na sexta-feira, e aí tudo que os parceiros falavam, ou de positivo ou de negativo, eu me sentava com a equipe, e aí nós íamos trabalhar em cima daquilo. Eu ia treinar, eu ia capacitar. Então, assim, existe o desafio, mas às vezes eu vejo que a maior diferença de nós empresários é que no início tudo é muito saboroso, né? Então, às vezes a gente, ao longo da caminhada, a gente esquece um pouco isso, né? Verdade. Mas o empreendedor, eu não coloco nem como desafio. O privilégio dele é ensinar pessoas, é mostrar o caminho, né? Então, a gente tem que estar todo dia acordado. Não cansa? Olha, vou falar da minha dor, tá? Para você entender. Formar um profissional na minha área é bem desafiador porque não é algo rápido. E aí você ensina, e quando o caboclo aprende, ele voa, né? E aí você começa de novo, ensina, voa. Eu não vou mentir pra você que teve uma época que eu cansei muito disso daí, sabe? Eu não estava mais tendo aquela vontade de ensinar, ou se eu ensinava, não era da mesma forma lá do começo. Você tá entendendo? E você que tem aí muito mais colaboradores do que no meu negócio, me diga se você nunca cansou, ou se você delegou isso para alguém, ou se você botou para alguém fazer, ou se até hoje você ainda bota a mão na massa e vai lá. Como é que tá isso aí? Hoje a gente tem um RH, né, que faz toda essa parte, mas não deixa da gente estar presente, da gente olhar a avaliação final para poder saber quem é que a gente está recebendo nas nossas empresas.
Mas cansar, eu acredito que a gente em algum momento cansa. Mas eu também acredito muito que o amor que a gente tem pelos nossos negócios, de empregar pessoas, né, de desenvolver pessoas, mesmo que amanhã aconteça isso, da pessoa voar, de ir para outra empresa, mas eu acredito que o nosso legado é esse, é trazer, capacitar. Alguns vão permanecer, outros vão buscar construir história em outro lugar, ou se tornar empreendedor. Mas eu vejo assim, Gina, qual o nosso legado? O nosso legado é quando alguém que trabalha com você e diz assim, eu não estou mais com a Gina, mas eu aprendi tudo com ela, foi a empresa que me deu a oportunidade. Eu acho que esse é o nosso papel perante a sociedade, né? É esse o papel que a gente tem, de construir. Sim. Então, claro que algumas percas mexem muito com a gente, né? Mas a nossa caminhada, o nosso papel, aquilo que a gente tem ali como objetivo, mesmo com algumas percas, mesmo com alguns desafios, ele segue, né? Então, eu coloco muito no meu coração todos os dias, né? Precisamos de pessoas. Eu acredito que hoje é o bem mais precioso que nós temos, mas eu boto muito no meu coração e na minha mente. Mas independente de qualquer coisa, aquilo que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, mesmo precisando das pessoas, mas depende muito mais de mim. Sim. Então, e aí isso eu reforço todos os dias, né, para poder, quando eu cansar, eu me lembrar, mas eu tenho um caminho a seguir, né? Eu acho que é isso aí que vai confortando a gente, né, nessa caminhada de empreendedor, que a gente sabe que tem desafios. É isso que faz valer a pena, valer a pena, né? Porque a gente não tem sacrifício, né? Não tem só o desafio com o colaborador, né? Você sabe que são N desafios que a gente tem todos os dias, né? Todos os dias. Então, é algo que realmente é para quem tem coragem, é para quem gosta, né? É para quem sabe fazer e faz bem feito, porque também se você não souber fazer, você acaba... o número de empresas que abrem no ano, ela é inferior ao número de empresas que fecham, tá? Então, é algo que, no meu ramo, pelo menos, eu vejo abrir lojas e fechar lojas na maior ligeireza do mundo, não dá nem um ano, já fechou, né? E eu não acho isso bacana, muito pelo contrário, eu queria que todas dessem certo, tá? Porque quando fecha, você vê assim, poxa, o mercado tá difícil, você acaba aqui levando e botando o seu negócio em jogo, pensando, por que será, por que foi? Então, ser empresário no Brasil é muito desafiador, tá? E você que tem aí na sua mão F5 Global, que são várias empresas de vários segmentos, entendeu? Eu acredito hoje, eu não sei nem se você vai saber responder de cabeça quantas pessoas hoje você emprega direta e indiretamente, você sabe? No total das suas empresas, talvez nem tenha de cabeça. Tem, Paulo? Que a gente emprega diretamente uma média de 300 pessoas. Em todas elas, né? 300 pessoas. 300 e indiretamente, aí se perdeu, né? Aí vai, né? Assim, voltando a esse assunto dos nossos desafios, realmente existe uma cultura ainda no nosso país, principalmente do colaborador, do profissional, achar, eu trabalho para a empresa X. Eu acho que esse paradigma, essa cultura, ela tem que ser quebrada. Por quê? Porque você trabalha para você, né? É uma troca, né, de experiência, sim, né? Então, sim. Quando o profissional vai para trabalhar em uma organização, ele vai trabalhar para ele, porque é ele que vai ganhar no final. Então, assim, eu acredito que a gente vai evoluir para que os profissionais eles tenham essa visão. Porque eu acredito muito que cada profissional é como se fosse uma pequena empresa dentro de uma outra empresa, né? Então, quando você vai trabalhar, você não vai trabalhar para a Gina, né? Você vai trabalhar para você, para você ganhar aquilo que você almeja. E eu acho assim que questão de valores só depende de cada profissional. É quando ele vai se capacitar, é realmente o que ele quer, qual é o objetivo dele, qual é o papel dele dentro daquela organização, né, dentro da sociedade.
Então, a gente precisa evoluir, né? O nosso país ele precisa evoluir para isso, os profissionais têm que começar a ter essa visão, porque só assim, né, a gente vai mudando e as coisas vão acontecendo para ambas as partes, né? Porque o empresário, ele tem todo esse desafio, mas ainda existe muito essa visão de que a gente é inimigo, né? Sim, a gente vê muito essa... Ainda tem isso, ainda tem mais esse agravante. Ainda tem essa visão. E assim, nós não somos, nós estamos trabalhando ali por um único objetivo, né? Exato. É que a empresa tenha sucesso, porque eu acredito que a gente, quando faz essa proposta de colocar uma empresa, a gente tem essa consciência, a empresa não é nossa, né? A empresa é de todos, né? Todos ali fazem parte daquela empresa, construíram aquela empresa ou estão construindo, né? Então, eu acredito que é uma responsabilidade compartilhada. Sim, né? Então, assim, é uma visão que eu acredito que no decorrer dessa caminhada, eu acredito que os profissionais estão começando a ter mais essa visão, né? E perceber que não existe inimigo, né? Nós estamos ali numa caminhada de ganha-ganha. Isso mesmo, isso mesmo. É uma visão, é uma forma de ver a coisa, tá? Que quando todo mundo tiver a mentalidade realmente essa de que eu trabalho para mim, eu faço o meu salário, eu me promovo, eu cresço dentro dessa empresa, não é eu babando o patrão, não é eu com o meu trabalho, entendeu? Que vou dizer aonde eu vou chegar. Não é verdade? E quando essa mentalidade realmente ela existir, vai ser muito mais fácil você ter profissionais mais qualificados, que procuram conhecimento, que procuram aprender mais para crescer dentro da empresa onde está. E até, quem sabe, um dia ser um empreendedor, porque ali você vai estar aprendendo, vai aprendendo coisas novas, né? E aprendendo, e você como exemplo, você ter o patrão que você tem como exemplo. Ele erra, eu não vou mais errar. Se no dia que eu for empreendedor, eu não vou fazer esse erro, né? Dessa forma. Mas eu vou pegar tudo que é bom dele para mim e o que eu não acho certo eu vou tentar modificar. Então, quando cada indivíduo que trabalha, ele tiver na cabeça dele que ele pode ser o futuro empreendedor, como aconteceu com a Paula, então você vai se capacitar mais, você vai procurar aprender mais. E assim, esse é um grande desafio da Talentos, desenvolvimento humano. Porque o que a gente quer é desenvolver pessoas, é fazer com que as pessoas elas enxerguem, entendeu? O que você enxergou lá atrás sozinha, sem ter nenhuma ajuda, né? E que às vezes a pessoa não tem essa virada de chave, Paula, não tem essa mentalidade de crescimento, entendeu? E às vezes é uma pessoa tão talentosa, mas que não consegue se reconhecer, se ressignificar, tá? Porque se nós, tudo que você me disse agora, o que foi que você me disse? Eu tinha foco, né? Eu tinha foco, eu queria algo, eu queria crescer. Talvez até muita gente não acreditasse que você pudesse chegar onde você chegou, mas você disse, não, eu vou um degrau de cada vez. E você foi aprendendo, foi pegando todas as oportunidades, pegou o limão, fez realmente uma limonada, né? E foi devagarinho, não veio, não herdou nada, criou, simplesmente criou tudo. E aí você fez aí essa mulher talentosa que tá certo, que me ensinou muito, muito mesmo, porque é uma visão muito ampla, muito aberta do mercado de trabalho, entendeu? É mostrar para as pessoas que você pode, todo mundo pode, entendeu? Qualquer pessoa pode, né? E aí dessas suas 300 mais ou menos ou mais pessoas que você hoje está aí dentro da F5 Global, tá certo? Quais são os seus planos aí para mais coisas boas aqui dentro de Russa? A gente só escuta as pessoas dizer assim, a Paula vai fazer isso, a Paula vai fazer aquilo, a Paula vai fazer aquilo. E aí o que é que a Paula, agora no preto e no branco, pretende aí para novos passos, que eu sei que você não para, eu sei que você é uma mulher muito empreendedora e que você como você já mostrou aqui pra gente, é um degrauzinho de cada vez e aí ainda tem muitos degraus, porque foguete não tem ré,
não é verdade? E quando ele bota o bicozinho para cima, o negócio é ir em frente. E aí eu queria saber de você, o que é que você tem aí em mente, o que é que vem ainda na sua cabeça, quais são os passos que você ainda pretende dar? Conta aí pra gente, Paula. A gente sabe que a gente saiu aí de 2 anos Difíceis. 2 anos desafiador, mas que veio muito aprendizado, né? E assim, a gente percebe que a forma das empresas trabalharem, a forma dos profissionais, de certo modo, mudou, né? Então, assim, o nosso planejamento para 2023, a gente está se voltando muito para trabalhar pessoas, né? Apesar de alguns desafios, mas é o bem mais precioso que as organizações têm, né? Então, eu, junto com o nosso RH, a gente está buscando qualificar, né? Fazer com que acenda esse desejo da pessoa buscar aprender mais daquilo que faz, buscar também aprender coisas novas, porque eu acredito que quando você limita só numa área, né, você acaba não enxergando o todo. Então, assim, a gente faz esse trabalho hoje na empresa, a gente tem um momento lá de assistir o telecine, né, dentro da empresa, a gente está trabalhando muito treinamento, né, e a gente está acompanhando realmente, diariamente, para a gente ver essa evolução, sabendo que muita gente saiu da pandemia, né, com alguma coisa. Alguma perda, né? Algum trauma, né? É verdade. Então, o nosso planejamento para 2023, claro, além de crescer faturamento, além de estar muito voltado a pessoas para poder a gente ter uma qualidade maior, né? Junto com nossos colaboradores, para depois a gente ver algum passo de expansão, algo maior, né? Sim. Mas assim, está sendo muito satisfatório porque a gente já começa a ver as coisas acontecendo, né? A pessoa entrando na intranet, fazendo treinamento, começando a consumir livros, né? Eu sou muito adepta a ler, eu acredito que o conhecimento ele nos faz enxergar as pessoas, os negócios, o mundo diferente, né? E eu incentivo muito. Então, assim, 2023 está sendo um ano realmente da gente voltar a nossa visão para dentro de casa, para dentro das pessoas e a gente melhorar, né? A gente está mudando o cenário da nossa empresa, colocando uma área de convivência, né? Então, assim, o nosso trabalho está muito voltado para isso, porque a gente entende que se o nosso colaborador ele estiver bem, a nossa empresa vai estar bem. Sim. Né? Eu acho que, aproveitando aqui, eu acho que chega num bom momento, né, talentos, porque realmente a gente precisa, né, de profissionais. Hoje, na hora da contratação, a gente sente esse desafio de pegar currículo, né, de ter pessoas especializadas em alguma área, né? Então, assim, eu acho que vem muito agregar para esse momento, né, que a gente está vivendo. Sim, foi por isso que eu e a Cris, a gente, quando pensou nisso daí, foi diante da minha dor. Foi a minha dor que chegou nisso daí. E eu acredito que seja a dor de muitas pessoas. E uma coisa muito bonita que você disse aqui é investimento em pessoas. A gente precisa também abrir um pouco a mente do empresário, sabe, Paula? Porque muitos empresários ainda estão um pouco atrás nessa realidade e não investe no seu pessoal, não capacita o seu pessoal. Então, como é que você pode dar um atendimento com excelência se a sua equipe não está preparada? Né? E aí os tempos mudaram realmente. Você hoje não é um atendimento qualquer que faz a diferença. Hoje não é o preço que vende. Hoje o que vende é o atendimento, entendeu? É como você é recebido dentro de uma loja. Às vezes a pessoa se propõe a pagar mais só porque foi bem atendido, né?
Então isso precisa ter essa conscientização também de alguns ainda empresários que ainda acham que isso não faz diferença. E a Talentos também pretende chegar nesse patamar, de chegar para o empresário e pegar ele e dizer, bora aprender um pouco de como contratar, de como tratar, de como você colocar o seu pessoal para vender mais e melhor, né? E a sua visão é uma visão assim, o que é que eu tiro disso? Você não chegou aonde você chegou e não chegará aonde chegará, porque eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? De qualquer jeito. Foi a sua mentalidade, foi o seu jeito de ver o colaborador como um igual, saber que precisa dele, saber que ele é importante para o teu negócio, para a tua vida, tratar ele, entendeu, como um ser humano, tá certo? Foi pessoas que fez o seu negócio crescer, né? E foi através da sua visão, tá certo? Foi através da maneira como você fez a coisa acontecer, entendeu? O amor que as pessoas têm pela empresa que trabalha com você. Eu tive a oportunidade de estar de perto com uma pessoa que trabalhava com você, ela dava a vida pela empresa. Não é assim, entendeu? Então isso é fruto de quê? De um bom tratamento, de uma pessoa que trata o seu colaborador da forma correta, e a gente precisa muito ter essa mentalidade que é gente que lida com gente e que faz um negócio da gente acontecer, né? É isso. Gente, nós estamos aqui, tá? Com Paula Peixoto, foi assim, tá sendo um papo maravilhoso. Nossa, foi bom, viu, esse negócio de Talentos Cast pra mim, porque, nossa, eu venho aprendendo horrores com esse povo maravilhoso, com essas mulheres empoderadas, essas mulheres talentosas, que cada uma que vem aqui me ensina um pouco mais. E a Paula, ela me ensinou hoje, eu acredito que a vocês deve ter ensinado muita coisa, mas o que mais me chamou a atenção na conversa que eu tive com a Paula hoje é realmente isso, é o foco, tá? A vontade de crescer, ela nunca desviou do que ela queria na vida, ela traça uma reta e ela segue, porque o grande problema, Paulo, das pessoas hoje é querer pegar a coisa feita. Ela não quer sair da zona de conforto e começar, ela quer pegar a coisa feita. E hoje, não diferente de ontem, embora muitas pessoas hoje estão nessa onda aí, Paula, da internet, porque você sabe que a pandemia antecipou aí a rede social em 5, 10 anos, né? E hoje a venda é diferente, a comunicação é diferente, a rede social, ela hoje está aí com um dos maiores comandos de venda, né? Está assim muito, muito forte, mas as pessoas delas não podem pensar que isso tira a qualificação. Né? A qualificação, ela tem que existir para qualquer área que você vai fazer, porque não adianta você querer ser um social media, ou você querer ser aí uma pessoa da internet, se você não fizer um curso e não aprender como fazer isso. Então tudo vai levando para o aprendizado, tá? E essa sua mentalidade linda e esse seu pensamento tão futurista, vou dizer assim, tá? De que tem que capacitar, tem que ensinar, tem que ler, tem que estar em cima do novo, se capacitando todos os dias para que a coisa realmente aconteça. Isso eu acho que é o seu ponto alto. É o que fez de você Paula Peixoto e é onde vai levar você a lugares infinitos. Essa maneira de pensar, tá certo? Essa sua calma, essa sua tranquilidade, esse seu jeito que nos passa muita credibilidade. Como eu lhe disse, você olha e sorri e o seu olhar e o seu sorriso, ele diz muita coisa, né? Eu acredito que os seus colaboradores, eles devam sentir esse aconchego, sabe? No olhar, no jeito de pegar a coisa. E eu só tenho assim ali agradecer por tão rico que foi esse podcast, tão rico, tá? E que abriu muita vertente para quem está ouvindo, para mim abriu, imagine para quem
está aí querendo entrar no mercado de trabalho. Um dia eu queria muito trabalhar na F5, tá? Então vocês já estão vendo aqui o que é que a nossa empreendedora quer. Se capacite, cresça intelectualmente, tá? Não deixa a sua mente atrofiar, porque não adianta você ser inteligente se você não tiver inteligência emocional, se você não procurar crescer intelectualmente, você para no tempo muito rápido, porque o tempo hoje, ele é assim, ele é hoje aqui, amanhã é outra coisa, né, Paula? E foi assim, um ensinamento muito grande, e para quem está aí querendo entrar no mercado de trabalho, eu tenho certeza que, dependendo de você, como ela diz, quem arranja emprego não é a empresa que lhe dá emprego, é você quem dá emprego. Não é a empresa que paga seu salário, e isso foi maravilhoso, viu? Diga-se de passagem, é você quem paga seu salário e que você não é funcionário de lugar nenhum, você é empregado de você mesmo. Então, essa foi a coisa mais maravilhosa de ensinamento para a gente hoje. Foi riquíssima a sua participação, tá? Eu quero lhe agradecer demais, né? Uma mulher tão ocupada como ela é, ter tido tempo aí pro Talentos Cast, tá? E eu gostaria que você encerrasse aí a nossa conversa. E mais uma vez, obrigado pela mulher que você é, tá? Obrigado por essa entrega, tá? Que você nos deu aqui hoje, tá? Obrigado mesmo por você se disponibilizar e por nos ensinar tanto, viu? Nesse período aqui foi um ensinamento muito bacana. E o que eu tô falando aqui para você não é só para aparecer no vídeo, não. É uma admiração profunda que eu tenho por você de muito tempo, tá? Estou muito feliz pela oportunidade de ter batido esse papo com você, porque isso me mostrou a simplicidade, a pessoa igual que você é, tá certo? E que Deus lhe abençoe muito, muito, muito nessa sua caminhada, que é muito bonita, é muito rica, é muito próspera, tá? Porque quem pensa do jeito que você pensa, quem age do jeito que você age, pode ter certeza que a prosperidade faz parte dessa caminhada, tá? Quero agradecer o convite, né? Quero deixar aqui um recado para todas as empreendedoras. Em alguns momentos, a nossa caminhada ela é um pouco solitária, né? Porque tem problemas que só a gente sabe, só a gente passa, né? Mas é importante a gente saber que em alguns momentos a gente pensa, isso acontece só comigo? Não, todo mundo passa por esse desafio, né? Mas a gente sempre tem que colocar na nossa mente o que a gente traçou e ter a convicção de que a gente vai chegar, né? Outra coisa que eu vejo muito, né? E assim, é cultural, né? Volto a dizer, do nosso país, errar, né? A gente não deve ter medo de errar, porque através dos erros que a gente vai chegar lá na frente mais assertivo, né? Então assim, hoje eu vejo muito, tem uma colaboradora que trabalha comigo, ela dizia, eu gosto de trabalhar com a senhora porque a senhora deixa a gente errar. E assim, porque eu acredito que quando você erra tentando fazer o melhor, é válido. O importante é a gente tentar corrigir rápido, né? Então assim, não vamos ter medo de empreender, apesar dos desafios, né? Mas quando a gente empreende com um propósito de empregar, de mudar a vida, e claro, né, a gente tem que saber que a gente também empreende para melhorar a nossa, isso é óbvio, né? Então quando a gente tem propósitos sinceros, né, propósito para todos, eu acredito que realmente a prosperidade vem, as coisas acontecem, né? Então assim, que a gente não tenha medo de fazer, né? Para os colaboradores, né, eu deixo um recadinho que tem muitas empresas querendo contratar, né? Você até falou hoje, né? Que precisa realmente você estar preparado. Então assim, se hoje você não gosta de onde você está, ou você não está fazendo o trabalho que você quer, busque se capacitar e mirar onde você quer chegar, porque eu acredito que vai acontecer, né? Então assim, isso não
não vai deixar de acontecer, porque hoje você está vivendo um momento que você talvez não queira, que você não goste. Então, assim, o que eu tiro de lição para minha vida, né, esse praticamente aí 20 anos, né, de trabalhando tendo empresa, né, é que ninguém define a gente. Né? Então, assim, eu tenho que estar coerente dos meus propósitos, porque a opinião da Gina não me define, é a opinião dela. Quem me define sou eu. Sim. Então, a gente tem que saber que como empresário vai ter pessoas que vão falar coisas boas. Sim. E outras talvez que não aprovem. Mas o que importa é o que está no nosso coração e o propósito que a gente abriu essa empresa, que a gente quer fazer. Então, assim, eu deixo que a gente tenha muita resiliência, né? E que nos momentos difíceis também não deixamos de buscar a espiritualidade, que também ajuda muita gente na nossa caminhada. Verdade. Então, assim, hoje eu sou muito satisfeita, né, de ter ido por esse caminho de empreender. Sou muito satisfeita porque eu sei que tanta gente contratou, como pessoas saíram, mas que a gente sabe que cada profissional que passou ali, ele recebeu, ele levou um pouquinho da nossa cultura, sim, né? Sim. Então é isso que é importante, né? A gente construir realmente o nosso legado. Então, gratidão, quero agradecer a todos que assistiram, a você, Gina, a Cris, que me convidou. E espero que a gente possa aí se encontrar mais vezes. Mais vezes, com certeza. E eu, assim, como empresária também, Paula, que chega um currículo aqui pra mim que diz assim, trabalhou na F5. Eu digo, epa, é bom, bota pra cá. Bota pra cá, essa aqui já tá meio aprovada. Então isso é que faz, isso move, né? Trabalhou 3 anos na F5, tá capacitada para qualquer lugar, para qualquer mercado em que foi que ela trabalhou. Então, assim, você é uma desbravadora que bota aí no mercado de trabalho quem passou por você e que com certeza sai de lá capacitada. Parabéns, obrigado de novo e, como você diz, espero que a gente se encontre mais vezes, espero que a gente converse mais vezes. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui é apenas o começo, nós temos muita gente também maravilhosa que vai assim, dar outras aberturas de chave na cabeça da gente, porque cada vez que eu converso com alguém, eu saio daqui cheia de ideias, eu saio encantada, porque a melhor coisa que tem no mundo é você nunca estar totalmente cheio, para que você possa se capacitar mais, se encher mais, para que haja lugar em você para crescimento, para mudanças, entendeu? E para o novo, porque o novo é todo dia, tá? Muito obrigado, aqui eu me despeço, até o próximo Talentos Cast, um beijo.